Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse segundo episódio aqui dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, chamada de Mapa Paranista. E o intuito dessa pesquisa é apresentar para vocês, né, identificar e contextualizar os locais que foram historicamente importantes aí na história do Paraná Clube e também de todos os seus clubes antecessores. Então, conforme eu falei, né, anteriormente, no primeiro capítulo, no primeiro episódio dessa série, lá né, quem não assistiu, eu peço que vocês assistam lá, porque lá eu fiz uma introdução a respeito, né, assim, algumas considerações gerais a respeito dessa pesquisa, e também um resumo um pouco das fusões, né? E aí acho que fica um pouco mais fácil para compreender como que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, esse primeiro episódio aqui dos clubes, eu vou falar sobre o Britânia, e como o Britânia teve muitas sedes, né, muitos campos e estádios, etc., foi um clube que rodou bastante a cidade de Curitiba, eu tive que acabar separando em 2 episódios. Então esse primeiro episódio eu vou falar mais sobre, eh, as origens, a fundação e também alguns campos de treinamento, estádios, né, que o Britânia utilizou. E aí no segundo episódio eu vou falar mais sobre as sedes sociais e sedes administrativas e também outras curiosidades. Beleza? Então, dando início aqui, o Britânia, né, o chamado Britânia Sport Clube, ele tem a sua fundação em 19 de novembro de 1914. E o apelido dele, né, era o chamado Tigre, ou também como Sexte Campeão, né? O Britânia é um dos clubes mais tradicionais aí dessas origens aí paranistas, né? Mas ele era chamado Sexte Campeão porque ele havia sido 6 vezes campeão consecutivas, né? Ali no ano de 1918, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, na época, não se usava o hexacampeão, né? Era usado, então, esse sexte campeão. E aqui também ele volta a ganhar um título novamente em 1928, tá? Aqui eu apresento para vocês, então, todos os locais que eu vou detalhar aqui, né, nessas apresentações. Então, são 22 espaços, tá? Desde a parte de fundação, né, o campo de treinamento, alguns estádios, e aí também parte de sede social administrativa. Aqui na direita, eu fiz uma localização no mapa, né? Então, só para a gente já ter mais ou menos uma visualização de quais são os locais, né? E onde que ficam esses espaços, né? Então, você vê que são vários lugares aqui no centro da cidade, né? Mas também tem vários locais espalhados por toda a região de Curitiba aí. Beleza? Então, dando início aqui à parte inicial, o Britânia ele tem a sua fundação, né, que foi a partir da fusão de 2 clubes, né, o Tigre Futebol Clube e o Leão Futebol Clube. E é tido como local dessa fusão, a esquina, né, das avenidas 7 de Setembro com a rua Desembargador Mota, tá. Aqui uma correção, não é Desembargador Mota, é com a rua Desembargador Westphalen, que antigamente era chamado de Ratcliffe, né, ela tem diferentes, maneiras de escrever, mas era basicamente a rua chamada Ratcliffe, tá. Então aqui eu coloquei um mapinha para facilitar a visualização, né. Então aqui a gente tem o Shopping Estação, aqui a Praça Eufrásio Correia, bem na frente, né. Lembrando, né, que o Shopping Estação, na verdade, era a a ferroviária, né, de Curitiba. Então aqui era onde desembarcavam todos os trens, né. E é interessante porque o edifício principal ali acabou sendo preservado. E aqui tá a Avenida 7 de Setembro, né, que passa bem na frente ali do Shopping Estação. E aqui tá a Rua Desembargador Westphalen, né, que era a antiga Ratcliffe. Então foi bem nessa esquina aqui que é tido, né, historicamente como local da fusão, e ficava nessa zona chamada Zona do Tigre, que era um quarteirão ali, né, que dizia-se que ficava era o quarteirão onde daí tem essas lendas, né, que a cidade meio que acabava, né, daquelas áreas ali pro sentido bairro, então dizia-se que via de tudo, até tigres, né, essa é uma das lendas que corre lá, mas era o quarteirão do Tigre, né, a Zona do Tigre ali, que era um dos apelidos que foi dado ao Britânia. E o primeiro campo, né, de treinamento desse Britânia é onde efetivamente fica ali a UTF-PR, né, o antigo Cefet. Então é bem nessa quadra aqui, né, da 7 de Setembro, entre a Silva Jardim, a Desembargador Westphalen e a Marechal Floriano Peixoto. Então nesta quadra aqui, é descrito, né, como o local onde ficava esse primeiro campo de treinamento do Britânia.
E também é curioso, né, porque nos relatos ali dizia-se que ficava também a fábrica de vidros chamado Solheide Engels e Cia, né, ou também conhecida como Vidraria Paranaense. Então era nessa mesma quadra, né, onde existia essa fábrica, que parece que também havia o campo de treinamento ali do Britânia. E aqui só, né, até para a gente se situar historicamente, assim, mas o Cefet, né, ele se instala ali só pelo ano de 1936. Então, anteriormente a isso, né, ficava essa fábrica e também o campo de treinamento do Britânia. Aqui eu separei alguns recortes de jornais antigos, comprovando um pouco essa questão dos endereços, né? Então a gente tem aqui a Vidraria Paranaense, Sorreide e Cia, que tinha aqui, ó, ficava na rua Ratcliffe, tá? Essa é uma publicidade de 1918. Aqui também, né, ó, precisava ali de encaixotadores, né, na Vidraria Paranaense, na rua Ratcliffe, né? Então dirigir-se à fábrica Solheide e Cia, isso de 1921. E aqui também tem um pequeno trecho de um jornal, né, autorizando aqui a Solheide, Engel e Cia a fazer a construção do muro na Avenida Silva Jardim, esquina com a rua Ratcliffe. Vou dar um zoom aqui, que eu acho que talvez fique mais fácil aqui, ó. Mas aqui, ó, para construir um muro, Avenida Silva Jardim, esquina com a Ratcliffe. Então é exatamente nessa quadra aí, né, que alguns historiadores descrevem aqui como sendo aqui, ó, né, bem nessa quadra aqui onde está a UTF-PR. E aqui eu separei um mapa aqui de Curitiba de 1894, em que aparece, né, essa nomenclatura da rua Ratcliffe, né, até para a gente entender que realmente houve essa mudança de nome, né. Então aqui você tem a estação ferroviária aqui de Curitiba, né, nessa parte aqui que eu tô marcando em amarelo. Aqui tá aqui, ó, a Praça Eufrásio Correia. Então aqui, você tem a rua Ratcliffe, ó, né, que é bem onde hoje você tem a Desembargador Westphalen. E aqui tá a Avenida 7 de Setembro aqui, ó, tá. Então esse é até um mapa anterior, né, à fundação do Britânia, mas é onde a gente consegue resgatar essa nomenclatura da rua Ratcliffe. E aqui é uma foto atual, né, mostrando aqui a fachada da UTF-PR, mas é para fazer esse comparativo, né? Isso é algo que eu tentei resgatar também, que a gente, assim, trazer fotos antigas, mas ao mesmo tempo referenciar isso nas imagens atuais, né? Então, qual é a paisagem urbana que a gente tem atualmente? Então, é bem nessa esquina, né, que é tida como a fundação do Britânia, que é onde hoje a gente tem a esquina da UTF-PR, né, o antigo Cefet ali. Beleza? Então acho que só pra gente visualizar, né? Quando a gente passar por ali, a gente sabe que antes da UTF-PR existiram outras memórias aí, principalmente para o Britânia. E aqui dando início, né, aos estádios e campos em que o Britânia jogou, um dos primeiros estádios ali que ele realizou alguns jogos era o chamado Campo do Jockey Club no Prado, né? E esse campo, ele teve vários nomes, né, ou apelidos, assim, ele era chamado como Campo do Prado, Prado do Guabirotuba, o Ground do Prado também era um termo bastante utilizado. E ele ficava exatamente onde a gente tem a Pontifícia Universidade Católica, né, a PUC, que antes de ser PUC, né, ali era um local de espaço de corrida de cavalo. Então o Jockey Club tinha sua sede ali e que foi inaugurado em 1899. O que aconteceu no meio da pista de corridas de cavalo, né, você tinha uma área, um gramado enorme ali, digamos, de certa maneira ocioso, né, e aí foi ali no meio desse campo é que iniciaram-se as primeiras partidas de futebol aqui dentro da cidade de Curitiba. Inclusive, né, a primeira partida oficial interclubes, né, aconteceu no dia 12 de junho de 1910 e foi realizada neste campo, né. E também foi nesse mesmo campo que aconteceu a final do Campeonato Paranaense de 1916 entre o Coritiba e o Britânia, jogo que aconteceu no dia 21 de janeiro de 1917, tá. E esse foi o primeiro campeonato, digamos, paranaense, né, que o Britânia tinha participado, ele acabou não vencendo, né, essa partida, mas 2 anos depois ele acabou se consagrando campeão e aí entrou naquela sequência, né, dos 6 campeonatos seguidos, tá. O Campo do Prado, ele foi principalmente utilizado, né, pelo Coritiba, então é tido como o primeiro campo, do Coxa, né, e funcionou entre os anos de 1910 até 1917, quando aí o Coritiba ele sai dali e vai inaugurar o seu outro estádio, né,
no chamado Parque da Graciosa, lá no Juvev, mas isso eu vou contar um pouco mais para frente. Então, para quem conhece a PUC ali, existe até uma arquibancada histórica que foi preservada, né? Ela não é a mesma arquibancada lá desde 1899, né? Mas é uma arquibancada histórica que foi preservada porque ali aconteceu as corridas de cavalo até meados de 1950, mais ou menos, tá? Aqui eu separei alguns recortes de jornais bem interessantes, né? Você tem aqui, ó, no ground do Jockey Club, que foi o primeiro jogo oficial, né? Então foi o time o Pontagrossense contra o Curitibano, que era o Coritiba, né? Então tá aqui esse primeiro relato da partida, né? Que foi realizada no dia 16 de junho de 1910, tá? E aqui tem um outro recorte aqui, ó, do jornal A República, de 1917, fazendo um anúncio aqui da final entre o Britânia e o Coritiba, aqui, ó, no ground do Prado. Então eles vão aqui, ó, os times disputarão oficialmente o título do campeão estadual, né? Então, tá aqui o registro, né, que aparecia realmente nos jornais aí da época. E aqui, a gente tem uma foto aérea de 1935, né? Uma foto bem antiga aqui, mas é possível ver aqui, ó, aqui é bem onde está a PUC, e aqui você tem exatamente a pista de cavalos, né? Dá para ver aqui exatamente o formato dela. Essa rua aqui é a Imaculada Conceição, que hoje passa bem ali na frente da PUC. E essa rua aqui, ela até tem o nome Jockey Club, né? Então foi mantido, digamos, como se fosse uma certa homenagem ali, né? Manter um pouco essa memória do que foi ali no local. Então hoje quem passa ali vai reparar que existe a rua chamada Jockey Club, porque, né, efetivamente, onde é a PUC foi os gramados ali, as pistas de corrida do Jockey Club. Então, bem no meio desse gramado é onde aconteciam os jogos de futebol, tá? Aqui é uma foto, provavelmente de 1915, né? Até onde eu vi, essa aqui não é o time do Britânia, se eu não me engano, acho que até o time do Coxa aqui que tá com esse uniforme aqui. Mas é só para vocês visualizarem mais ou menos como que era esse campo, né? Então aqui você tem até as cercas aqui, provavelmente do lado de fora onde corriam os cavalos, e aqui ficava o campo de futebol, né? E aí, em volta disso aqui, era um completo nada, né? Era tudo mato mesmo, né? Aqui já tem fotos antigas das arquibancadas, né? Então aqui, ó, foto de 1905, as arquibancadas do Campo do Prado, do Jockey, né? Né, todas de madeira ali, mas é uma arquibancada bem característica ali. Aqui em 1914 você tem até uma foto de um avião decolando aqui, as arquibancadas ao fundo aqui também, né? Vou dar um zoom aqui, talvez melhor, né? Mas aqui, ó, tá a mesma arquibancada aqui, Isso tem alguns relatos, né, dizendo que alguns tinha uma pista, enfim, não sei se era de decolagem ali, mas enfim, os aviões faziam alguns passeios ali na região, assim. E aqui tá a arquibancada da PUC, tá? Então, para quem conhece, ele fica bem perto da biblioteca da PUC. E aqui, ó, o Jockey ficou instalado aqui nesse local até 1955, quando depois ele é transferido lá para o bairro do Tarumã, onde ele está até hoje, né? Então, essa arquibancada já é uma arquibancada um pouco mais moderna, né, em relação ali ao início do século XX, mas ainda assim é bem histórica, né? E eu acho interessante, assim, acho que é importante que ela tenha sido preservada, né? Ela fica como uma memória ali. Então, muitas vezes até quem passa na PUC não sabe disso, né? Mas efetivamente ali também é uma das arquibancadas que serviu para atender o público do Jockey Club, tá? Dando continuidade aqui a um outro campo, é o chamado Campo da Rua Ivaí, tá? Então, eu consegui descobrir notícias aí na década de 1920, relatando esse campo aqui, que ficava situado na Rua Ivaí, né? Então, que na verdade a Rua Ivaí atualmente é a Avenida Getúlio Vargas, tá? Então ela teve essa alteração de nome. Aqui eu coloquei um mapa, né, só para vocês localizarem. Então a gente tem aqui, ó, a Rua Getúlio Vargas. Você tem aqui a Desembargador Westphalen, né, que era a antiga Ratcliffe. Aqui você tem a Marechal Floriano Peixoto. Aqui você tem a Avenida Iguaçu, nessa parte de cima. E aqui a Engenheiro Rebouças, na parte de baixo. Bem nessa esquina aqui, você tem o quartel ali da Polícia Militar, né? Que fica aqui na esquina da Getúlio Vargas com a Marechal Floriano. E bem nesse meio de quadra aqui, é onde eu acho que você tem mais indícios, assim, de ter sido o campo da Rua Ivaí.
do Britânia, tá? Então ficava aqui, ó, bem na quadra, né, da Getúlio Vargas, com a Desembargador Westphalen, a Marechal Floriano Peixoto e a Avenida Iguaçu. O primeiro indício, né, porque realmente ficava bem nessa região chamada Zona do Tigre, né, bem próximo ali ao local de fundação do Britânia e do seu primeiro campo de treinamento, ali onde ficava o TFPR. Então, e na Rua Ivaí, né, então também era a mesma, é a rua também muito próxima ali da, dessa, desse início do Britânia, tá? Para para ajudar, né, a situar as pessoas aí que circulam ali pela região, era onde ficava a concessionária Ford Slaviero, que, se eu não me engano, ela foi desativada ali recentemente, né? Mas enfim, tem uma grande construção ali, né? E é um terreno que dá para os dois lados, né? Dá para a Avenida Iguaçu e também para a Avenida Getúlio Vargas. Então aqui, ó, eu separei recortes de jornais, né, de 1923, relatando aqui, ó, que o Britânia realiza-se hoje no seu campo da Rua Ivaí, um rigoroso treino. E aqui também, ó, no campo do Britânia, campo na Rua Ivaí, né? Ia ter, ó, acho que um outro jogo ali, mas também havia o treinamento aqui do Britânia e também outros clubes ali utilizavam ali. Então esse aqui é um registro de 1922. E aqui eu separei um mapa de Curitiba de 1930 para mostrar, né, essa alteração de nome aqui, ó. Então você tem a Rua Ivaí, que é a atual Getúlio Vargas. Deixa eu dar um zoom aqui. Mas você tem aqui, ó, a Praça Ouvidor Pardinho, né, para a gente referenciar. Você tem a Avenida Iguaçu aqui, ó, que dá para ler aqui. A Silva Jardim, que passa nessa parte de cima. Então a Avenida Ivaí, que aparece com o nome aqui, né, bem no cantinho, mas que na verdade, né, até pelas quadras que a gente tem hoje ali, é a Avenida Getúlio Vargas, tá? E aqui você tem aqui, ó, a Marechal Floriano Peixoto, né, que já tinha o mesmo nome. E aqui no mapa de 1930 já aparece como Westphalen, né? Então já tinha mudado o nome de Ratcliffe para Westphalen. E aqui o 56, que é a legenda do quartel da Polícia Militar, né? Então, bem nessa quadra aqui, né, a gente tem esse campo da Rua Ivaí, do Britânia. Essa aqui é uma foto aérea de 1935, né? Também, assim, só para a gente situar, né, a proximidade aqui, ó. Aqui você tem a quadra da UTF-PR, aqui é a estação ferroviária, né, de Curitiba. Então, aqui, ó, bem nessa quadra aqui de baixo, é onde muito provavelmente já ficava esse campo da Rua Ivaí, tá? Então, é bem nessa quadra aqui de baixo. E aqui eu consegui essa foto aérea também, bem rara, na verdade, né? De 1935, em que eu consegui aqui, ó, localizar, né? Você tem aqui a Praça Ouvidor Pardinho, você tem a Praça Oswaldo Cruz, a Praça Rui Barbosa aqui, que tinha uma outra configuração. Aqui é a estação ferroviária e aqui é o TFPR, tá? E aqui, ó, a gente tem a Rua Ivaí, né? A Getúlio Vargas, a Avenida Iguaçu. E aqui você tem a Desembargador Westphalen. E aqui a Marechal Floriano Peixoto, né? Que inclusive é a avenida que segue sentido bairro lá, né? Ah, era um dos grandes prolongamentos ali né, que davam a continuidade aí para a cidade. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então é interessante nessa foto aqui de 1935 que aqui onde eu sinalizei de vermelho dá para ver, né, exatamente aqui uma área bem desocupada aqui, né, e com as dimensões que parece ser muito um campo de futebol mesmo, né? Então você teve uma área aqui que permaneceu desocupada, que faz a frente ali para a Rua Ivaí e fica bem próximo aqui ao TFPR, né? E bem esse quarteirão do Tigre, né, digamos assim. Então, essa aqui é uma das grandes evidências aí desse campo da Rua Ivaí. É. E aqui eu separei imagens aqui mais atuais, né, mais recentes, mostrando aqui, né, onde é que ficava esse endereço para quem quiser circular hoje atualmente na cidade, né? Então seria na Avenida Getúlio Vargas, né, número 722. Então é mais ou menos esse muro aqui quando a gente passa na Avenida Getúlio Vargas. E aqui vindo pela Avenida Iguaçu seria pelo número 633, tá? Então é onde tinha essa concessionária Ford aqui, ó. Esse edifício bem emblemático, assim, né? Que fica na Avenida Iguaçu. Beleza? Partindo então agora para um outro campo. Esse é um campo bem tradicional aqui, que é o chamado Parque da Graciosa, tá?
Quando você vai fazer uma pesquisa, né, esse campo também teve diversos nomes, tá? Ele passou a ser chamado como Campo do Juevê, Campo da Federação Paranaense de Desportos, Campo da Graciosa, Campo do Coritiba, né? Porque foi o clube que primeiro utilizou esse campo, né? E foi um dos primeiros ali que fez o acordo, inclusive, com os proprietários para construir, né, esse primeiro estádio. E também tinha um apelido, né, que era utilizado, que era o Cimento Armado. Isso aí era devido à dureza do seu gramado. Lá diziam que era muito duro, né? Então ele ganhou esse apelido de Cimento Armado. É, Bom, esse terreno aqui, ele só para situar, né? Acho que eu separei o mapa aqui. Então aqui está a Avenida João Gualberto, tá? Nessa parte de cima aqui. Aqui fica o Mercado Nacional, é, onde antigamente era o Mercadorama, né? Da João Gualberto. Aqui embaixo você tem a Nicolau Mader, né? Que faz a rápida, né? Que vai do centro para o bairro. Aqui você tem Alberto Bollinger e aqui você tem a Barão de Guaraúna, né? E aqui também você tem a Rocha Pombo. Então a localização ficava mais ou menos nesse círculo aqui, ó, nesse círculo vermelho, tá? Então assim, o contexto histórico, né, desse, desse, desse campo, né, desse estádio, ele era um terreno de propriedade do seu Arthur Manuel Iversen, tá? Que alugou parte do terreno para o Coritiba para construir o seu estádio. Então ele foi um campo inaugurado em 1917 e que o Coritiba utilizou até mais ou menos 1932, tá? Quando depois ele sai para construir o seu outro estádio, né, que é o atual Major Antônio Couto Pereira. E o Britânia utilizou o parque aqui da Graciosa, né, como seu estádio entre os anos de 1933 até 1940, tá? E depois esse campo foi utilizado inclusive para o Palestra Itália, né, que é um outro clube aí dessa árvore genealógica do Paraná Clube, até ser desativado em 1945, tá? E aqui existem essas fotos históricas aqui, ó. Essa é uma foto de 1927, em que você tem as arquibancadas aqui, ó, de madeira, né? Então é interessante ainda ter esses registros aqui, né? E também é um formato bem característico, assim, então você consegue reconhecer bem, né, que é o Campo da Graciosa aqui. E aqui tem uma foto de um jornal que eu consegui de 1923, então é uma foto um pouco mais antiga, que era um jogo entre as seleções, acho que da capital e do interior, que aconteceu lá. E apesar da foto aqui ser de uma qualidade um pouco inferior, mas dá para ver, né, que as mesmas características construtivas aqui, ó, né? Você tem essas características aqui dessas madeiras aqui em diagonal, né? Então você também tem elas aqui, você tem esse formato como se fosse uma cabine central aqui, né? Então dá para ver que é o mesmo estádio aqui. E aqui dá para ver aqui, ó, é uma foto do Britânia de 1919, né? É um jogo, acho que ele fez aqui com o Coritiba, então é legal de ter esse registro aqui também, né? Até para ver o uniforme do Britânia. E aqui na direita você tem uma foto da entrada do Parque da Graciosa, né? Porque na verdade essa propriedade da família Iversen era um parque meio que recreativo, assim. Então você podia usar, acho que tinha diferentes atrativos, bosque, né? Outras coisas que aconteciam ali na região. Mas aí dentro desse Parque da Graciosa é onde ficava o estádio, né? E o acesso ficava ali pela Avenida João Gualberto, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem aqui. Mas aqui dá para ver aqui que está escrito aqui, ó, Graciosa, né? E aqui tá aqui, ó, a charrete chegando, né? Então é uma foto bem histórica aqui. Eu não consegui confirmar exatamente a data, né? Mas, enfim, tá aqui o registro bem antigo aí. E aqui eu separei o recorte de jornal, né, comprovando, né, para ajudar a comprovar um pouco dessas informações que eu trouxe ali. Mas aqui você tem inicialmente, né, aqui, ó, o jornal de 1917, o relato da inauguração do Estádio da Graciosa no último sábado, né? Então isso seria no dia 30 de junho de 1917. Então você tem aqui, ó, Coritiba Futebol, né? Fez o registro aqui, ó, a conclusão das obras no ground da Graciosa, né? Então, essas festividades aqui que aconteceram lá em 1917. Aqui já tem um jornal de 1919, trazendo o relato, né, do jogo final entre Britânia e Internacional, que foi o campeão de 1918, mas a final aconteceu em janeiro de 1919. Isso era algo comum que aconteceu ali em alguns campeonatos,
em que a final, né, o campeão de 18 jogou a final em 1919, né? Isso aconteceu também, enfim, acontecia o jogo no ano seguinte, né? O jogo final no ano seguinte. Mas aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Você tem aqui, ó, o Britânia versus Internacional, né? A disputa da Taça Afonso Camargo. Lembrando, né, que só um detalhe, né? O Internacional era o clube que antecedeu o Atlético Paranaense, né? Porque o Internacional depois fez a fusão com o América e daí deu origem ao Atlético, né? Mas aqui, o Britânia versus Internacional, é, no jogo que aconteceu aqui, e aqui aparece, né, as arquibancadas do Coritiba Futebol Clube. Então foi nesse estádio aqui que aconteceu essa final, né? E aqui já o jornal de 1934, em que aparece, né, um jogo aqui do Britânia, em que seria aqui, ó, o local dos embates será no campo do Britânia, situado no pitoresco bairro da Juvevé. Então, conforme eu falei, né, que acho que a partir de 1933, ou 32 ou 33, o Britânia passa a utilizar o seu, como seu campo oficial, né? Então, aqui no relato desse jornal já aparece, né, o campo como o campo do Britânia. E aqui, só para a gente detalhar mais, né, porque eu vou dizer o seguinte, que pelas pesquisas que eu comecei a fazer, né, sobre o campo da Graciosa, eu vi que havia algumas talvez imprecisões, assim, ou algumas informações que eram conflitantes, né? Porque eu vi alguns jornais e até alguns sites, assim, oficiais, dizendo onde que ficava esse estádio, né? Mas ninguém sabia exatamente qual que era a quadra e às vezes havia uma quadra, né, um pouquinho diferente. Então, eu resolvi mergulhar um pouco nessa história aqui e eu acho que eu consegui trazer elementos que comprovem daí exatamente onde ficava esse estádio, né? Então, eu acho que é uma informação até nova, digamos assim, né? Mas só para explicar um pouco, né? Então, dentro daquela área ali onde a gente tem, né, na João Goberto, próximo ao atual Mercado Nacional, vocês conseguem ver que existe uma casa que está preservada, uma casa histórica preservada até hoje. E é essa casa aqui, ó, que está na direita, que é a mesma casa que está nessa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, essa é a casa da família Iversen, tá? Que foi construída em 1912. Então, essa mesma casa aqui é a mesma casa que está preservada aqui, ó. Hoje, se eu não me engano, é um brechó, acho que é o Libélula, tá? Então, ou seja, essa casa era a sede ali do terreno que pertencia à família Iversen, tá? E é o número ali, fica na João Goberto, número 1600. Aí eu consegui entrar em contato, né, com a família Iversen, e eles me confirmaram através de relatos, né? Porque eu conversei com o neto do Arthur Iversen e também com o bisneto, e que visitavam, né, esse terreno da família na época. E segundo os relatos, né, eles falaram, não, existia a casa, né, do vô deles ali, e atrás realmente tinha um campo de futebol, né? Então tinha, na verdade, primeiro acho que uma fábrica de sabão, e aí nos fundos, depois da fábrica de sabão, ficava o campo que foi emprestado ao Coritiba, né? Então, esse relato parece, né, que faz muito sentido ali, conforme a gente vai trazendo alguns elementos históricos. E aí depois eu consegui encontrar uma planta de 1916 com as informações do terreno da família Iversen, tá? Então aqui, ó, você pode ver que está escrito aqui, ó, família Iversen e irmãos, né? E aqui a gente tem aqui, ó, a demarcação, né, da casa da família Iversen, que é a casa onde hoje faz frente ali para a Avenida João Goberto. Aqui você tem a estrada, né, que passava na frente. E aqui é interessante observar que aparece aqui ó, a demarcação de um campo de futebol, tá? Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Você vai ver que o escrito aqui, ó, ele não dá para ler claramente, né? Mas tem alguma coisa como algo como futebol clube, né? O clube dá para ler com mais precisão, assim. Mas, né, muito parece ser que é um retângulo, né, de um campo de futebol, que talvez pareceria ser também alguma arquibancada, né? E essa aqui é uma planta aqui, ó, tem os registros aqui, ó, de 1916, tá? Então, parece ser muito verdadeiro, né, essa planta que referencia ao terreno ali, conforme as descrições também da família. Trazendo outros elementos aqui para comprovar, eu peguei fotos aéreas aqui disponíveis lá no site do IPUC, tá? E fiz uma sobreposição com as imagens que a gente tem atualmente com imagens antigas lá, desde 1935, tá?
Então aqui, né, só coloquei o mapa em diagonal aqui, mas aqui a gente tem a Avenida João Goberto, aqui fica a casa da família Iversen e aqui está o Mercado Nacional, tá? E aqui as ruas, né, Humberto Bollinger, aqui a Rocha Pombo, tá? E aqui a Barão dos Campos Gerais aqui, ó, tá? E aqui a Barão de Guaraúna, tá certo? Quando a gente faz aqui, ó, uma sobreposição dessa foto aérea aqui, ó, de 1935, eu consigo ver aqui, ó, que você mantém a Avenida João Alberto aqui. Aqui estaria a casa da família Iversen, né? E quando a gente pega essa foto de 1935, dá para ver claramente aqui um descampado, né? Uma área que não tem construção e que aparentemente também não tinha muita vegetação, né? E aqui também parece ser uma construção, né? Que dá a entender que poderia até ser uma arquibancada, né? E quando a gente faz aqui, ó, uma sobreposição daquela planta histórica da família Iversen, né? Eu vou até voltar aqui. Mas, ó, a gente tem a foto aérea de 1935. Quando a gente faz uma sobreposição aqui, ó, com a planta histórica da família de 1916, você vê que coincide exatamente aquela área descampada com a área que você tinha indicação de um campo de futebol na planta ali. E também aqui a arquibancada, né? Então você pode ver que também as avenidas, a localização da casa da família, essa Humberto Bollinger aqui que aparece também no mapa, ela também mantém essa referência ali, né, da localização. Então, assim, né, muito provável, né, acho que assim, 99% de chance de ser exatamente nessa quadra aqui que eu estou indicando para vocês. E aqui eu fiz daí uma sobreposição já, né, pegando o mapa da família Iversen com as fotos atuais, né, e você vê que também que há a mesma... a gente também tem elementos que comprovam, né, exatamente aqui onde fica a casa da família Iversen, a João Roberto e principalmente aqui a rua Alberto Bollinger. Então você tem aqui, ó, exatamente a projeção aqui, ó, de onde ficava esse Campo da Graciosa na foto aérea atual, tá? Então, né, assim, confirmando a informação aqui, o campo ficava, né? Passava bem aqui na rua Barão de Guaraúna. Então, se a gente pegar aqui, ó, o círculo central, né? Passava bem no meio aqui, ó, da Barão de Guaraúna. E a gente ficava, né? Entre as quadras aqui, ó, a Nicolau Mader, que é a Rápida. A gente tem a Rocha Pombo. Aqui na parte de baixo a gente tem a rua Machado de Assis, que passa aqui em diagonal. E aqui a rua Cambará, que também passa aqui, ó. Tá? Então, bem nesse miolo aqui é que ficava o estádio Parque da Graciosa. Então, para quem quiser circular ali, né, e entender, o círculo, para poder visitar ali, né, para ficar mais fácil, o círculo central ficava bem na rua Barão de Guaraúna, número 521. Tá? Então, aqui tem uma foto desse trecho da rua, né? Fica bem onde estão essas casas aqui, são acho que duas ou três sobrados aqui. E aqui dá para ver até um gramado aqui, ó, bem plano aqui, ó. Que até, né, nos faz imaginar que esse campo aqui talvez seja parte de um resquício desse campo da Graciosa, né? Onde o Britânia jogou, depois o Palestra Itália também utilizou esse estádio. Beleza? Dando continuidade aqui também ao próximo estádio, a gente tem o chamado Paula Soares Neto, que era conhecido como Fazendinha. E esse aqui foi o primeiro estádio próprio do Britânia, tá? Ele foi inaugurado, na verdade ele foi inaugurado em 1943, tá? Mas ele é um terreno que foi adquirido pelo Britânia em 1942. Então ele fica bem próximo à Igreja do Portão. Então, só para referenciar aqui, ó, você tem a Igreja do Portão aqui, nessa parte de baixo. Você tem a República Argentina aqui. Aqui o Mercado Carrefour. Atualmente Carrefour, né? Se eu não me engano, acho que era um Big, né? Aqui, se eu não me engano. Aqui você tem a Rápida, né? Que vem do centro, sentido bairro aqui. E essa aqui é a Carlos Ditt, tá? E aqui você tem a Churrascaria Suprema Grill. Então, esse estádio do Britânia, ele ficava bem do lado da Suprema Grill, aqui bem nesse círculo vermelho, onde hoje você tem um condomínio residencial ali, tá? Fica na rua Carlos Ditt 344, tá?
Então, infelizmente, não sobrou nenhum resquício, né? Nenhum vestígio, assim, do campo ali. Mas, enfim, existem alguns, né, registros e dados que comprovam que ficava nesse local. Então é o seguinte, era uma propriedade, né, que pertencia anteriormente a um clube chamado União Portão, tá? Então era um campo que foi inaugurado em 1933 por este clube. E pelo que eu vi, até um relato que esse campo foi utilizado pelo Palestra Itália em 1940, então anteriormente ao Britânia. Mas isso eu vou falar depois num episódio depois lá no Palestra Itália, tá? Mas aí quando o Britânia assume, né, ele dá o nome desse estádio como em homenagem, né, desculpa, em homenagem ao Coronel Francisco Paula Soares Neto. Tá, então por isso que ele até o nome daí acabou ficando mais conhecido como Paula Soares, né? E às vezes dá a entender que era o nome de uma mulher, né? Que um estádio que teria nome de mulher e tal, que na época talvez você fala, nossa, já teriam feito nessa homenagem, mas na verdade era uma abreviação, né? Do nome Coronel Francisco de Paula Soares Neto, tá? E o primeiro jogo foi entre o Avaí, né? Entre o Britânia e o Avaí. Esse campo foi utilizado pelo Britânia até 1946, quando eles acabam vendendo para uma fábrica de aniagem, que a aniagem é tipo uns sacos, assim, né? Se eu não me engano, de guardar café ou alguns outros produtos, assim, né? Mas passou a ser uma fábrica, e ali até a fábrica manteve como o campo ali como um espaço de recreação até para os próprios funcionários, tá? Mas, dando continuidade aqui, eu separei aqui, ó, um mapa de 1972, em que ainda você tem o registro aqui, ó, do campo de futebol, né? Então já é alguns anos depois, mas ainda você tem aqui, ó, a manutenção, né, desse campo de futebol. E aqui, deste lado aqui, onde hoje está o supermercado, putz, esqueci o nome, o mercado que está ali, Carrefour, né? Mas aqui, ó, a presidente Arthur Bernardes, né? Então, é aqui que ficava a fábrica de aninhagem, tá? E aqui uma foto aérea de 1952, dessa região do Portão. Então você tem a igreja do Portão aqui, ó, nessa parte inferior aqui, Avenida República Argentina. E aqui você tem a fábrica aqui, ó, nessa porção aqui. E aqui dá para ver a demarcação de um campo de futebol, né? Deixa eu só dar um zoom aqui que vocês vão ver. Dá para até ver aqui, ó, que parece ser, né, alguma demarcação de traves ao meio de campo. Uma dimensão aqui bem compatível com o campo de futebol. Então, em 1952, apesar do Britânia já não estar utilizando mais nessa época, dá para ver que as dimensões ali foram mantidas, né? Talvez só as arquibancadas que já foram, né, já tinham sido demolidas, né? E aqui até é importante salientar, né, que vários jornais da época colocavam como endereço República Argentina, né? Então, porque esse terreno aqui, ele ia até efetivamente a República Argentina, né? Então, hoje, na verdade, você tem alterações de ruas, né? Até, na verdade, a, a Rápida, né, ela acaba cortando esse terreno aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, você tinha... O terreno ia até a República Argentina, né? Mas depois foi feita a Rápida aqui que corta esse terreno, né? Então, por isso, quando você pega relatos antigos, dizer, um terreno que ficava na República Argentina, né? Que não é exatamente o que tem hoje, mas é por isso que historicamente era até a República. Essa aqui é uma foto aérea, né? Muito provavelmente entre os anos de 1950 e 1960. Você tem aqui, ó, a Igreja do Portão, né? Nessa parte de baixo. E aqui onde seria esse campo do Britânia aqui, ó. Dá pra ver que tem uma região mais descampada, né? É interessante, né? Que até esse prédio da esquina aqui, com quem passa ali na região, vai ver que ele tá de pé ainda, tá? Então dá pra ver que, né, isso também ajuda a comprovar, né? Essa foto é antiga, mas é da região do Portão mesmo, né? Então você tem aqui a igreja e também essa construção aqui. E aqui, ó, então tem alguns recortes de jornais, né, dizendo aqui, ó, que o Britânia adquiriu o campo do União Portão em 1942. Ó, Britânia adquiriu aqui o Tigre, né, conforme eu falei, que era o apelido do clube. E aqui até o jornal faz aqui dar uma cutucada, né? E o Ferroviário, né? Tipo, não tem estádio, né? Então aqui em 42, ainda o Ferroviário não tinha o seu estádio. E aqui em 1942 também, né? Você tem digamos assim, a comprovação, né, da compra aqui, né? Então, os alvirrubros, né? Assinaram ontem na Federação Paranaense a compra e venda da Praça de Esportes do Britânia, tá? Aqui, ó.
propriedade do terreno, localizado no Portão, onde há algum tempo atrás o União Portão Clube, clube daquele Arrebalde, né, exerceu suas atividades. Então, aqui, ó, representou uma vitória para os alvirrubros, né, que conseguiu o seu primeiro estádio aí, oficialmente. E aqui, recorte de jornais, aqui, ó, inaugura-se domingo o estádio Paula Soares Neto, tá? É o jogo contra o Avaí. Então, aqui é um jornal de 13 de agosto, né? Noticiando, então, a inauguração tinha sido no domingo, então no dia 15/8 de 1943. E aqui tem uma foto também das arquibancadas aqui, ó, de como que era esse estádio aqui, no dia da inauguração, tá? Até, na verdade, na legenda aqui, ó, tá bem pequenininho, né? Mas na legenda diz aqui, ó, inauguração do dia 16/8 de 43. Mas, na verdade, foi no dia 15, né? Enfim, só um dia anterior ali. Mas é isso, assim, ó, né? Pô, legal, é um dos únicos registros aqui que tem desse campo aqui, né? Ou um dos registros que tem qualidade, né? Porque eu tenho algumas outras fotos, mas que tá bem ruim a nitidez, assim. Mas dá pra ver que era esse primeiro campo oficial aí, de propriedade do Britânia. E aqui também um recorte de jornal, aqui, ó, né? A moderna Praça de Esportes acaba de construir no Portão o estádio Paula Soares Neto. Em homenagem, né? Lembrando, né, que o Paulo Soares foi um presidente, né, do Britânia. E eu acho que, se eu não me engano, depois ele passou até a ser presidente da Federação Paranaense, né? Tem alguma coisa assim também. Alguns anos. Não sei se até efetivamente no ano que inaugura e tal, mas ele foi um personagem bastante importante. Aqui, ó, tem um recorte de jornal também, trazendo fotos da inauguração. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então você vê que as fotos aqui, ó, estão de baixa qualidade, né? Mas você tem aqui, ó, foto dos clubes, do time, o time entrando em campo, algumas, como é que é, homenagens que aconteceram ali, né? E aqui eu separei a foto atual, né? Então, na rua Carlos Ditt, 334. Então, é esse condomínio residencial aqui, ó. Quem passa lá vai ver que é apenas um. Apenas não, né? Enfim, é um condomínio residencial, mas que não ficou nenhum registro aí desse estádio, tá? Então, é bem do ladinho ali da Suprema Grill. E aqui você tem alguns registros muito interessantes, né? Que na legenda aqui da foto aparece aqui, ó. É o quinto ato, né? Ato de entrega de uma placa oferecida pela Federação Paranaense de Futebol ao Britânia. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó, bem na legenda aqui, ó. E aí, agradecer até aqui, ó, o William Bollen, lá do Museu Paranista, em que ele me mandou essa foto aqui, ó. Que é exatamente a placa que foi entregue pela Federação Paranaense de Futebol ao Britânia no dia da inauguração do estádio Paula Soares. E essa placa, ela existe aí e está preservada até hoje. Então aqui, ó, ao Britânia Esporte Clube, homenagem da Federação Paranaense de Futebol, no dia 15/8 de 1943. Então, exatamente o dia da inauguração aí do estádio, né? Então, pô, quando eu vi essa placa aqui, eu fiquei até emocionado, assim, de poder ainda existir esse registro histórico, né? Então tá aí essa placa tão importante lá, ó. E aqui só aqui, né, ó, o ato de entrega de uma placa oferecida aqui, ó. Então seria... Essa é a foto aqui, ó, da placa sendo entregue aqui. Então legal, né? Importante aí. E, bom, dando continuidade aqui, o próximo estádio, né, ou campo aqui que eu vou falar, é um espaço que não chegou a ser construído, tá? Mas essa tem uma informação nova que eu acho que eu antes não sabia, né? Não vi isso em nenhuma outra publicação aí. Mas você tem o estádio, digamos, um possível estádio, né, na Praça Afonso Botelho. E aqui é o que seria uma grande loucura, né? Porque, imagine assim, seria Afonso Botelho bem em frente à atual Arena da Baixada, né? No campo do Atlético Paranaense. Então, é a praça bem de frente aqui. Então, seria como se a gente tivesse ah, dois estádios, um de frente ao outro, né? De um lado você teria o estádio do Atlético, né? A Arena da Baixada, e do outro aí um possível estádio do Britânia. Mas o que aconteceu, né? Em 1947, a Prefeitura de Curitiba emitiu um decreto autorizando a doação da área, né, da Praça Afonso Botelho ali para o Britânia, para construir a sua praça esportiva. Tá? Lembrando que
esse campo, né, ele era conhecido ali por ser utilizado pelo clube amador, né, o Grêmio Esportivo 5 de Maio, que havia sido fundado em 1939, então até alguns antigos vão lembrar bastante disso, né? Que ali era o campo, né, onde o 5 de Maio eh, jogava, mas também existem alguns relatos, né, de que o próprio Britânia utilizava esse campo ali para fazer alguns treinamentos, tá? Mas acontece que esse campo acabou não sendo construído. Eu não sei se futuramente esse decreto foi revogado, né? Porque depois o Britânia consegue também a doação de um outro terreno. Então é algo que acabou não indo para frente, tá? Mas seria interessante, né? Como seria a história, né? De ter dois estádios ali separados apenas por uma rua, né? Então seria curioso ter esse possível dois estádios aí. E aqui, né, para comprovar essa informação que eu trouxe, que tem o decreto aqui do dia 16 de julho de 1947, em que aqui, ó, decreto é, da prefeitura, né, que doa por Britânia para construir o seu estádio. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, realizou-se ontem no gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba o ato na assinatura do decreto, doando ao Britânia Esporte Clube um terreno que deve ser utilizado para a construção da sua praça de esporte. Tá? É, Aqui, ó, situado entre as ruas Buenos Aires, Engenheiro Rebouças, Brigadeiro Franco e Avenida Ivaí. A Avenida Ivaí, e futuramente que depois alterou seu nome para Avenida Getúlio Vargas, né, que nem eu falei anteriormente. E aqui, dando continuidade aqui na página 3, você tem aqui, ó, as dimensões ali, né, e se acha situada a Praça Afonso Botelho, a qual faz parte de urbanização dessa cidade. Então, infelizmente, aí o Britânia não exerceu, né, o seu direito, digamos ali, porque eu acho que até tinha algumas questões ali que tinha que ser construído até em 90 dias, ocupação, enfim. Tinha algumas regras do decreto ali, né? Então, muito provavelmente, o Britânia acabou não cumprindo ali, e aí acabou passando, então, acabou sendo suspenso, digamos, esse decreto. E aqui eu separei, né, algumas imagens históricas aí, mais antigas. Essa aqui é uma foto de 1958, que você tem aqui a Praça Afonso Botelho, na esquerda aqui, e aqui o Estádio Joaquim Américo, né, que na verdade é o atual Estádio Mauro Celso Petralha, né, mas aqui era aqui o estádio, né, o antigo estádio do Atlético, né. Então você dá para ver aqui tem as arquibancadas, aqui ficava o ginásio, né, o antigo ginásio que o Atlético utilizou também. E aqui é curioso, né, observar que aqui você tem esse trecho aqui, deixa eu dar um zoom ali. Esse trecho aqui, ó, corta em diagonal a Praça Afonso Botelho, é, é onde passa o rio Água Verde, que hoje está canalizado, né? Então, mas o rio ele passa aqui na Afonso Botelho e ele passa aqui, ó, margeando também a Arena da Baixada aqui, né? Então ele está escondido hoje, mas é um rio que passa aqui, né? Depois até vou falar mais, depois acho que se eu não me engano no Savoia, eu apresento mais curiosidades até a respeito do campo do Atlético. Essa aqui embaixo tem uma foto aqui de 1953, mostrando aqui, ó, o campo da Praça Afonso Botelho. E lá no fundo aqui, ó, você tem a subida aqui da Brigadeiro Franco, tá? Então, aqui embaixo você tem aqui, ó, uma pontezinha mostrando aqui onde passava o Rio Água Verde. Então você tem uma pontezinha aqui, né? E até algumas pessoas relatam que jogavam nesse campo, e daí volta e meia a bola caía no riacho ali, né? No Rio Água Verde. Mas aqui dá para ver, né? Até algumas construções aqui da Brigadeiro Franco, dessa subida, elas ainda estão preservadas, então dá para referenciar e comprovar que realmente essa foto é da Praça Afonso Botelho, tá? E aqui você tem aqui, ó, a foto da década de 60, em que você já tem uma mudança um pouco diferente aqui do campo, né? O campo já está bem maior aqui, mas era esse campo que, né, foi utilizado tanto pelo 5 de Maio quanto o Britânia aqui para realizar seus treinos e alguns jogos, né, do time amador do 5 de Maio. E aqui ao fundo está o ginásio do Atlético. Beleza? Aqui um outro estádio que também não foi construído, mas essa também acho que é uma história curiosa que vale a pena ser citada. Essa é uma história um pouco mais conhecida, mas também não é conhecida por todos, que é aqui na Praça do Japão, tá? Então, né, a famosa Praça do Japão aqui na 7 de setembro, com a República Argentina, né? E aqui com a Francisco Rocha. E então, no ano de 1949, o Britânia recebeu da prefeitura uma permissão para construir o seu estádio aqui na Praça do Japão,
que antigamente, né, ela tinha um outro nome, que era chamada Praça Doutor Luiz de Souza, tá? E o que aconteceu? O Britânia chegou a cercar esse terreno, fez alguns trabalhos de terraplenagem, construiu alguns muros, algum pórtico, alguma coisa assim, mas não deu continuidade ali à construção que inicialmente seria né, poderia ser um estádio, mas depois eles até mudaram para de repente construir só uma sede social, mas no final das contas acabou não tendo continuidade esse projeto, tá? É, Então, aqui, né? Porque nesse período aqui, o Britânia, só essa curiosidade, né, o Britânia não tinha o estádio próprio, né, depois que ele saiu lá do estádio da Fazendinha, no Portão, e ele utilizava, né, os estádios do Ferroviário, né, a Vila Capanema, ou o estádio do Atlético, né, o antigo Joaquim Américo, para realizar os seus jogos, né? Então, por isso que havia essa vontade de construir um outro estádio próprio aí para o Britânia. Aqui eu separei alguns recortes de jornais aqui, em 1949, então, ó, terá sua sede o Britânia, a reunião do Conselho Deliberativo aqui, e aqui, ó, o terreno será o mesmo doado pela prefeitura na rua de 7 de setembro, esquina com a República Argentina, tá? E as obras deverão se iniciar aqui até agosto, mais ou menos. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que talvez melhore, né? Mas aqui, ó, Prefeitura da Capital, na Avenida 7 de Setembro, República Argentina. E aqui é uma entrevista que teve com a diretoria do Tigre, né, do Britânia. Construirá o Britânia uma ampla sede social no Batel, né? Só que aqui também dizia-se, né, para construir essa sede, mas que a princípio não havia essa vontade de construir um estádio aqui, ó, parece que é nada de estádio. Então, inicialmente, tinha uma ideia de construir um estádio, mas depois ficou só para construir uma sede social. E no final das contas acabou, eu acho que não sendo, né? Então aqui, ó, a ideia era construir, não sendo construído. Então, a ideia era construir uma sede social, um ginásio e um restaurante, tá? Aqui, ó, teve um festival, né? Começou a Semana Britânia, que eram festejos lá do Britânia Sport Clube. E o festival aconteceu, né? Nesse local aqui, ó. Onde está sendo construída a futura sede do clube, na rua 7 de setembro, com a inauguração da primeira etapa da construção, constante dos seguintes serviços: muros, cercas, terraplenagem, arborização e mais um programa magnificamente elaborado, constando o mesmo. Ó, grande churrasco, diversões, enfim, ao ar livre. Então, grandes festividades ali que aconteceram bem onde hoje fica a Praça do Japão. E aqui, ó, eu consegui uma foto aérea de 1952 da praça. E é muito provável aqui, ó, que esse muro, né, essas cercas aqui, ó, foram as que foram criadas pelo Britânia, né? Porque a 52 aqui é muito próximo à data de 49 ali dos registros, né? Então aqui você tem a 7 de setembro, com a República Argentina aqui, e a Silva Jardim, né? E aqui você tem a rua Saint-Hilaire. Então a Praça do Japão, né? Você pode ver que ela estava cercada aqui, então muito provavelmente essa a construção que o Britânia começou. E aqui você tem efetivamente um pórtico que foi construído pelo Britânia, que você tem a foto, né, a bandeira do Britânia. E aqui foi esse primeiro pórtico que foi construído ali para ocupação, né? É uma foto de 1950 e que eu acho que é um dos únicos registros aí dessa, né, da possível ocupação aí do Britânia. E aqui tem foto aérea que é da Praça do Japão de 1950, só para entender o que que era essa região aqui, né? Era uma região bem desocupada ali. E aqui também, né, uma outra foto aqui, ó, uma outra foto da Praça do Japão. E aqui, só para comprovar, né, pô, mas será que realmente é a Praça do Japão isso aqui, né? Então, eu sei que essas aqui, né, então aqui eu tenho um registro aqui, ó, você tem essa edificação aqui, dá para ver algumas características, como uma janela central, duas janelas laterais, duas, talvez, mansardas aqui, né, que são construções ali no telhado, e também um telhado aqui lateral, que parece repetir nessa casa aqui e também nessa casa aqui, ó. Dá para ver que a característica é bem parecida, né? Uma janela central com duas laterais, aquele telhado ali, e duas mansardas aqui que saem ali, uma projeção do telhado no pavimento de cima, né? Então, inclusive, né, dá para ter certeza que é uma foto olhando para nesse sentido aqui, né? Olhando para a parte onde ali você tem a descida ali sentido a descida da República Argentina sentido Portão, né?
Então é isso. Então, na verdade, essa foto, né, muito provavelmente aqui é onde tá aquele pórtico ali da Praça do Japão. Inclusive, recentemente teve um acidente ali, né? Não sei se foi reconstruído de novo, mas é bem na entrada aqui da Praça do Japão. E aqui um outro estádio, né? Esse aqui talvez algumas pessoas já saibam, né? Que é o também chamado Estádio Paula Soares, né? Que foi em homenagem também ao antigo dirigente. Só que esse aqui ficava no Guabirotuba, né? Que na verdade hoje se chama Jardim Botânico. Mas ele ficava aqui, ó, bem onde hoje a gente tem o Atacadão e a Decathlon, né? Que era o antigo Big da Avenida das Torres, tá? Então aqui você tem a Avenida das Torres, esquina com a atual linha verde, né? Que era a antiga BR-116. Então, bem nessa esquina aqui, onde tem esse terreno grande aqui, né? Que é o Atacadão e, e a Decathlon, é que você tem a, o antigo estádio Paula Soares. Então, o que aconteceu? Na década de 50, a prefeitura fez uma doação, né, de um outro terreno aqui no bairro do Guabirotuba, na Avenida das Torres, né, na linha verde, que antigamente era chamado de estratégica, tá? Então, primeiro se chamou estratégica, depois passou a ser chamado BR-116 e aí atualmente ela é chamada como linha verde. Então, era o bairro que foi desculpa, era um estádio que foi inaugurado em 1965, numa vitória do Britânia sobre o Água Verde, né, por 3-2. E ele acabou sendo utilizado por pouco tempo, né? Pelo Britânia, desculpa, somente até 1968, porque depois, em 71, você tem a fusão, né? Britânia Ferroviária e Palestra Itália, e aí essa propriedade passa a ser do Colorado, que acaba não utilizando muito ali, né? E aí depois, em 89, foi utilizado pelo Paraná Clube, e depois, em 1998, acabou sendo vendido esse terreno e o estádio foi demolido. Então, hoje, infelizmente, também a gente não tem nenhum vestígio, nenhum resquício ali desse estádio, né? Aqui é uma notícia de 1952, em que você tem a doação do terreno para o Britânia, né? Aqui, ó, a Prefeitura Municipal de um terreno para o estádio do Tigre, a doação, né, da Prefeitura. Ele não diz exatamente aqui onde que era o estádio, né? Mas é muito provavelmente, né, nessa época aqui, é o estádio do Paula Soares do Guabirotuba, né? E, e aqui também, né, ele faz algum registro aqui, ó. O Britânia é um terreno aqui, ó, do Seste campeão construiu seu estádio, a exemplo do que aconteceu com o Esporte Clube Água Verde, que aí também havia recebido a doação da prefeitura, né? Então é isso. E aqui é uma notícia de 1957, em que aparece que o Britânia já utilizava esse campo, né, como o campo de treinamento. Então, apesar de ainda não ter sido inaugurado, né, o estádio, que ele é só inaugurado em 65, mas ali desde 1957 o clube já estava utilizando ali para realizar os seus treinos. Então, essa foto aqui, pô, eu achei muito simbólica, assim, né, porque você tem aqui, ó, a linha verde, né, a antiga a BR-116, e aqui é em 1952 nem existia a Avenida das Torres. Então, tá vendo bem essa esquina aqui, ó? Não existia ainda a Avenida das Torres. Então, é uma foto muito histórica, né? Mas você já vê que tem algum trabalho de terraplenagem aqui, ó, para a construção do estádio, né? Então, perto aqui de 1952, você já tinha sido feita a doação do terreno, mas o estádio ainda não estava pronto, né? Mas então eu achei muito curioso ter descoberto essa foto aérea. E aqui também, né, aparece aqui, ó, o Jockey Club, né, onde hoje tá a PUC. Então tá aqui, ó, o espaço para corrida de cavalo e aqui no meio onde era o ground do Prado, né, onde aconteceu as primeiras partidas de futebol. Então tá aqui, ó, esse registro bem histórico aqui, né, da cidade de Curitiba, onde nem existia a Avenida das Torres, né, que talvez hoje seja uma das principais vias aí da cidade. E aqui já é uma foto dos anos de 1990, em que você já tem, né, a Avenida das Torres já edificada, aqui você já tem um viaduto, aqui também a linha verde. E aqui tá para ver exatamente aqui, ó, o campo do Britânia, né, aqui onde ficava o campo, aqui você tem umas arquibancadas aqui, e aqui tem um ginásio aqui também na ponta aqui, ó, tá? E aqui toda uma área, o terreno era toda essa área aqui, ó, tá?
E até eu descobri, né, essa questão do ginásio aqui, esse ginásio foi construído com uma parceria de uma empresa, ela realizava feiras e exposições, assim. Então foi um acordo ali que o Britânia permitiu, né, que a empresa construísse ali o ginásio e aí explorava isso comercialmente. Enquanto isso, o Britânia podia usar aquilo para alguns treinos, né, em dia de chuva, alguma coisa assim. E em volta aqui, né, dessa área aqui do Britânia, era uma área bem grande, assim, meio que descampada ainda, né? E até existem relatos, né, de que alguns times de beisebol utilizavam ali para fazer seus treinos também. Aqui tem uma foto aérea já de 1965, né? Então, no ano da inauguração do estádio. Então, você tem aqui a arquibancada, né? É, coberta. Aí você tem as arquibancadas aqui bem laterais aqui em volta do gramado. Aqui tem né, o campo de futebol. Aqui um trecho aqui do ginásio, aqui na ponta. Aqui é onde ficava a entrada, né? Onde ficavam os acessos aqui do estádio. Então, ficava bem nessa esquina aqui, ó. Essa aqui é a linha verde, né? BR-116. E aqui a Avenida das Torres, né? Que é a Comendador Franco. Então você vê que não existia ainda o viaduto, né? E aqui outras fotos mais recentes aqui, né? Ó, essa aqui tá a arquibancada coberta. Lá ao fundo tá o ginásio. E aqui uma foto aqui, ó, também aos fundos aqui, ó, arquibancada coberta. Aqui já com o viaduto ali da Avenida das Torres, mas aqui tá o campo de futebol aqui, né? E aqui só trazendo até um relato, né, pessoal aqui. Mas eu teve um breve período que eu fiz base ali no Paraná Clube, isso era 1994, e naquele ano, no começo daquele ano, a base do Paraná Clube, né, os garotos ali faziam seus treinamentos nesse campo, no estádio Paula Soares. Então eu tenho memórias, né, tinha ali em torno de 10 anos de idade, então a gente fazia os treinos e jogava ali bem nesse estádio, né? Então eu lembro bastante dessas arquibancadas ali, do campo, né, que era um campo bem grande, assim, um terreno enorme. E lembro também do ginásio ali, né? Então, só um breve relato pessoal, assim, mas é um estádio que eu guardo na minha memória e tenho, né? Tive essa sorte ainda de poder utilizar isso ali. Aqui, ó, os jornais também, né? No ano da inauguração, né? Falando aqui, ó, Toca do Tigre quase pronta. Então, também aqui, ó, você tem as, os acessos, né, do estádio aqui, digamos, as bilheterias, né? E o portão de acesso. E aqui uma imagem aqui do estádio por dentro. E aqui é a vista atual, né, desse terreno, né? Então você tem aqui em cima da Avenida das Torres, olhando aqui para a linha verde, né? Então você tem o Atacadão e a Decathlon aqui. Então toda essa área aqui, todo esse terreno era o antigo estádio Paula Soares do Guabirotuba do Britânia. E aqui eu achei curioso separar essa notícia aqui, ó, de 1979. Porque quando começaram a construir os viadutos aqui em Curitiba, né, você teve ali a criação do viaduto do Colorado, né, que é o que passa ali do lado da Vila Capanema, é, que foi feita ali a construção, né, e aí ficou o nome, né, o Viaduto Colorado, né, e apesar do clube já não existir, né, o nome do viaduto se manteve, né, como Viaduto Colorado. E aqui eu achei curioso porque você tem a construção foi feita em tempo real juntamente com o viaduto Britânia, na transposição da Avenida das Torres com a BR-116. Então, esse viaduto aqui, né, em algum momento ele teve um nome como viaduto Britânia. Eu não sei se ele era efetivamente usado na prática pelas pessoas, né? Mas eu acho que simbolicamente ele, né, em algum momento ele representa, né? Tal como o viaduto do Colorado, né, que se referencia à memória daquele clube que existiu ali, e aqui talvez o viaduto do Britânia, né? Então talvez eu deixo aqui até uma sugestão aí, que de repente a gente pudesse voltar a utilizar o nome do viaduto como viaduto Britânia, né? Acho que esse viaduto, eu não sei nem se tem nome hoje, mas a gente poderia até fazer um resgate histórico aí para manter viva, né, essas memórias que eu acho que são importantes aí. Então fica a minha sugestão aí, chamar Viaduto Britânia. E aqui tem mais algumas notícias aqui, ó, de 1965, né, fotos aqui também da inauguração, né, um estádio que era bem moderno, se eu não me engano, era um dos primeiros que tinha água quente, algumas coisas assim. E aqui uma foto de 67, né, o jogo entre os Júniors do Britânia e do Ferroviário aqui, ó. Então dá para ver aqui o uniforme Britânia, Ferroviário e lá a, a arquibancada coberta ali, né?
Então é isso, pessoal. Esse foi a primeira parte do Britânia, ficou um pouco longa, né? Mas aqui então eu tratei desses primeiros início aqui, né? Da parte de fundação, os campos de treinamento e os estádios de futebol. Aqui estão os endereços, né? De todos esses lugares que eu falei. Também a localização no mapa aqui. E aí no segundo episódio eu vou falar mais sobre as sedes sociais e administrativas aí do Britânia. Beleza? Então, eu agradeço você que acompanhou, né, esse episódio. Caso você tenha alguma dúvida e principalmente caso você tenha alguma informação que possa contribuir com essa pesquisa, seja com fotos antigas, relatos, qualquer informação adicional que você tenha, né, por favor, entre em contato aqui através do Instagram pelo @mapaparanista, no YouTube aqui, né, pode deixar comentários aqui também no @mapaparanista e no e-mail, né, que é mapaparanista@gmail.com. Tá? O meu nome é Kazuma Oski, então se você puder entrar em contato, eu agradeço. Beleza? Então no próximo episódio eu vou falar sobre o Britânia e aí depois a gente dá continuidade aos outros episódios. Beleza, pessoal? Então obrigado aí e até a próxima. Valeu, um abraço.